We're going to build the wall. We have no choice. Há ainda um momento em que Mário Soares, em campanha, terá beijado um anão pensando tratar-se de uma criança. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo. Para um país mais justo, para um país mais pobre. E estamos a assistir ao triunfo dos idiotas. Estamos de volta com mais um episódio do Pós-Intelectual, o quarto episódio da nossa saga de análise política, análise econômica, nosso setor, nosso painel de especialistas aqui, todos bastante motivados para estarmos à frente da análise. Estou aqui com o Ricardo Ayai, mais uma vez. Bom dia. Estou com o Miguel Braz, obviamente, mas... Viva! Aí está. E o Pedro Oliveira, nosso alentiano. Boa noite, camaradas. E pronto, estamos a gravar no dia 25 de abril. Hoje vamos apresentar um tema um pouco mais diferente, um formato um bocado mais diferente dos três primeiros episódios, e vamos falar sobre questões de gerações, os millennials e os baby boomers. Bom, a questão das definições do que constitui um millennial e um baby boomer é também debatível, mas é basicamente estabelecido. Um millennial seria da geração também chamada, uma pessoa nascida entre 1980 e 1995, e um baby boomer, como nós podemos dizer, seriam talvez os pais desses millennials que nasceram entre 1946 os avós. Os avós. Seriam usar neste caso os avós, nascidos entre 46 e 64, mais ou menos. E 45 e 65, mais ou menos. Sim, depois da guerra, né? Depois da guerra e até 65. E depois a geração X, né, que, pronto, 66 a 80. Isso é basicamente o que está sendo discutido, e pelo menos é o time frame já estabelecido em alguns estudos. Em 2019, uma membra do parlamento da Nova Zelândia, do Partido Verde, a Chloe Swarbrick, de 25 anos, respondeu a um dos seus colegas do parlamento, ok, boomer, o que gerou bastante uma certa questão de divisão entre gerações. Queria saber aqui, isso existe ainda de fato, essa discrepância entre as gerações, ou isso é só mito? O que vocês acham? Existe uma certa divisão? Existe sempre. Em todas as gerações, pelo menos é essa percepção que dá. Porque todas as gerações viveram tempos diferentes, viveram desafios diferentes e em tempos diferentes também. Isso gera experiências diferentes generalizadas a cada geração, que depois podem entrar em conflito com as experiências que as gerações a seguir depois viveram e os desafios já diferentes que essas gerações a seguir viveram. Acho que é o mais normal de acontecer. É tal e qual como aquela conversa de no meu tempo é que era bom. Nós conseguimos recuar até o século XIV ou XV ou até a pré-história de pessoas a dizer que no tempo delas é que era bom. E na nossa terceira idade nós vamos ser assim também. No meu tempo é que era bom, né? Que é sempre isso, a minha geração era que era boa. Porque nós temos agora a emergência, talvez da geração Z ou da Generation Alpha, daqui de uns tempos ainda. Que já deram a volta ao alfabeto? Já deram a volta ao alfabeto, já. Né? Mas aqui tens uma diferença, que é... Toda a gente diz que antigamente é que era bom, mas agora é que antigamente era mesmo bom. Porque na era moderna, e digo desde a Revolução Industrial, pela primeira vez a geração millennial vai ter menos condições do que os pais. Isto não acontecia desde há muito tempo. Aliás, já está a ter. E a ironia dessa conversa supera tudo. E de facto, não podemos negar que as outras gerações também tiveram alguns desafios como nós temos, por exemplo, a questão da crise econômica nos anos 80, anos 90, 2000, mas talvez alguns estudos já sugerem que a nossa geração, os millennials, não estão tão preparados como eles estavam antigamente. Isso seria algo... Que nós não estamos tão preparados, percebi bem? Exatamente, nós, os millennials, não estamos tão preparados para a crise. Discordo completamente. Esta é a geração mais instruída de sempre.
Tu não tens é os meios, ou seja, existiu uma transferência de dinheiro enormíssima, transferência de capital enormíssima, de uma geração para a outra. E hoje ainda existe. Por isso tens setores que consegues ver isso claramente. Por exemplo, no setor imobiliário, quem tem o imobiliário todo são os boomers, é a geração boomer. Tem um imobiliário todo e, portanto, as gerações mais novas, seja os millennial, continuam a transferir o pouco capital que têm para a geração boomer através das rendas. E isto só vai mudar um bocadinho quando a geração boomer desaparecer e os millennial receberem de volta o capital sob forma de heranças. Mas isto ainda é uma coisa que vai acontecer, está a acontecer muito lentamente e só vai acontecer de uma forma mais visível daqui a uns anos. A grande diferença que está aí também é que essa geração boomer, e estamos a falar no exemplo fora de Portugal, como é óbvio. Portugal é um caso completamente à parte, Portugal e Espanha. Mas na geração boomer americana, por exemplo, conviveu nos tempos do pós-guerra, onde houve aquela redefinição da ordem mundial, criaram-se aquelas instituições de Bretton Woods todas. Os Estados Unidos fizeram aqueles empréstimos massivos para a reconstrução da Europa. A economia americana cresceu explosivamente a partir de 1900 nos anos 50, que era quando os boomers já tinham, dessa geração já tinha aparecido. Essa geração nasceu e cresceu numa economia pujante. Era muito mais fácil contraírem créditos bancários para projetos pessoais, era muito mais fácil poupar dinheiro, era muito mais fácil comprar um carro, era muito mais fácil comprar uma casa. Esses produtos eram produzidos muito mais baratos do que aquilo que são agora, e é natural que essa geração tenha conseguido acumular mais capital do que a nossa tem agora. É mais ou menos por aí, porque em Portugal Concordo, Portugal o caso é muito diferente. Concordo em absoluto. Concordo em absoluto e digo-te mais. O facto dessa geração possuir o capital todo neste momento foi porque viveram em alturas de super crescimento económico. E agora, como estamos em alturas de crescimento anímico, a única forma das gerações atuais, mais novas, terem o capital de volta é sob forma de heranças. O que muita gente pode achar injusto. Mas isto vai ao encontro do que o Thomas Piketty diz, que é 75% do capital a nível mundial é transferido através de heranças. Ou seja, as grandes fortunas a nível mundial não existem porque somos inovadores ou alguém criou uma empresa. 75% é tudo heranças. E como agora o crescimento é anímico, vais ver essa questão das heranças ainda, provavelmente mais intensificada. Vai ser ainda mais intensificado. O que para mim, na minha opinião, é super mau. Porque deixa de haver aquela questão de trabalhares e conseguires dar alguma coisa à economia. Torna-se mais complicado subir a escada. Exatamente. Isso leva ao ponto, de facto, a questão do desemprego jovem. Por exemplo, na União Europeia, Grécia, Espanha, Itália, Suécia, França e Portugal são os países que estão no topo da lista do desemprego jovem. A média europeia do desemprego jovem é de 15%. 15% entre os países da União Europeia e 15,5% mais a média nos países do Eurogrupo. Nós já vemos aqui que o Braço já falou exatamente e bem que somos talvez a geração mais preparada à questão de educação, a questão do college education, temos bastante flexibilidade, essas coisas. Só que por que esse vácuo enorme em questão de desemprego jovem, né? Quais são alguns estudos de recursos humanos dizem que faltam soft skills para alguns millennials, os millennials não estão habituados à questão de comunicação em certas coisas que as gerações anteriores tinham adquirido. Vocês concordam com isso? A questão do toque pessoal entre o face-to-face, que hoje em dia
está sendo A questão substituído. do desemprego jovem é uma questão económica. Não há emprego. Se não há emprego, não tens um lugar para colocar uma pessoa. Agora, quando existe um lugar para colocar uma pessoa, tu colocas lá uma pessoa de qualquer forma, nem que tenhas que lhe dar formação. Agora, essa questão do desemprego jovem, nessa não posso concordar muito, porque é uma questão económica. Não existe, se não existe um lugar para colocar um funcionário, uma pessoa, não dá, não o colocas lá. Eu não sei se concordo com essa questão da comunicação, especialmente na questão da comunicação. Nisso discordo. Eu acho que a nossa geração, em termos de comunicação, se calhar está a anos-luz. Pode não ser os mesmos modelos, mas tem uma capacidade diferente. Acho que isso também entra também na questão que me puseste do início. É evidente que a experiência de gerações eventualmente acaba por ter um embate e acho que há uma clara diferença na percepção do mundo dessa geração com a nossa. E acho que muito também do desespero ou de uma espécie de depressão que existe na nossa geração também é porque precisamente houve um destruir de um sonho, porque, por exemplo, na geração antiga, eu pelo menos sinto isso, acho que as pessoas mais velhas dão um ênfase muito imenso à questão, por exemplo, da instrução. Basicamente, desde que eu me lembro de crescer, aquilo sempre o que ouvi foi uma pessoa vai para a universidade e a partir daí tem praticamente a vida feita. E tu começas a chegar a um ponto em que vês que isso já não é totalmente verdade. Aquilo era um sinal de status antigo que agora já não acontece. Porque agora tens uma geração que teve uma série de sonhos que não foi prometido, mas que foi vendido uma série de ideias que tu ias ser de determinado sítio e ias ter um lugar no mundo bem remunerado e onde ias fazer impacto. Porque acho que é uma coisa que a nossa geração já sente muito e também já é uma coisa que procura, que é a questão do impacto e no papel que tem no mundo. Versus uma geração antiga que basicamente, vindo de uma série de pressupostos históricos, aquilo que interessava era safarem-se na vida, terem sucesso e terem dinheiro. E tu agora vês uma geração de gente nova que tem essa instrução toda, mas vê um mundo completamente às avessas, dominado em muitos setores por esse tipo de pessoas mais velhas, e não dá essa resposta. E isso vai acabar por entrar em questões históricas, e vamos ver como é que a Europa vai desenvolver nos próximos anos, porque acho que acaba por ser o ponto de entrada para uma série de coisas que já aconteceram no passado, ou que poderão ser no passado. E acho que de facto existe aquele senso de frustração, né? Porque era aquela ideia, né? Uma pessoa vai para a faculdade, termina o curso, etc., arranja emprego, compra uma casa, compra um carro, casa e faz a vida. Sim, isso vai de encontro àquilo que eu estava a dizer há bocado dos elevadores sociais, que não funcionam como, Isso já não existe. como nos Isso foi já não prometido existe. ou como nos foi vendido desde pequenos, porque tal e qual como foi daquilo que eu estava a dizer. Todos nós crescemos a ouvir essa conversa do se não te formares não chegas a lado nenhum. E depois, pronto, foi-nos dito que se não nos formássemos não tínhamos essas hipóteses de ser bem-sucedidos e que esse esforço depois haveria de ser recompensado. Era essa a ideia que vendiam. No entanto, aquilo que depois aconteceu foi que as economias e os governos não se apresentaram bem à altura dessa promessa. Esta geração acabou por ser condenada à precariedade, à imigração, a uma volatilidade absurda do mercado de trabalho e a salários completamente indignos, baixos. Isto para não falar de despesas draconianas de alojamento e dificuldades em contrair créditos, como aquilo que eu estava a dizer há bocado, para projetos pessoais, e é precisamente aqui que começa a surgir o conflito das gerações, onde esta geração millennial acusa a geração boomer de ter provocado esta situação ou de não ter sabido gerir a situação. Em Portugal, se calhar, a situação é diferente, quanto muito podemos acusar os boomers de terem ficado demasiado tempo na política ou de terem monopolizado a política durante demasiadas décadas. Mas isso também tem a ver com o facto de ter sido precisamente essa geração que fez a revolução. E normalmente a geração revolucionária normalmente tem tendência para ficar mais tempo na política porque tem muito mais mediatismo. Mas pronto, já estou aqui a devagar. Essa questão aí também é importante. Essa questão é importante sublinhar também, que é a questão da quantidade de boomers que está em posições de poder, não falo não só em política, mas também no mundo empresarial ou no mundo associativo,
que ao fim e ao cabo também, em termos de políticas públicas, não entendem, podem não entender, porque não têm um modelo de pensamento, então podem não entender as políticas mais adequadas e as necessidades mais adequadas para as gerações mais novas. Por exemplo, tu podes ver quais são, do ponto de vista de assuntos, aquilo que mais interessa às gerações mais novas. Não é de todo esta questão muito centrada na economia, mas é outro tipo de questões, por exemplo, do clima, o ambiente, saúde, a educação. E estou a falar, por exemplo, da ausência de propinas. Existe a ideia nas gerações mais novas que as propinas não deviam de todo existir, ou então deveria haver uma redução muito significativa, ou então melhor saúde, ou saúde mais acessível. Por acaso em Portugal nós temos a sorte de ter uma boa saúde. E depois esta questão também do clima, que é muito importante, e portanto não vemos, e também a questão do emprego jovem, e não vemos isso a ser muito abordado em governos que ao fim e ao cabo não têm uma ausência de pessoas de gerações mais novas. E isto também tu vês no mundo empresarial. Vês uma ausência de CEOs ou de administrativos de 30 anos e, portanto, não têm a noção das necessidades que as pessoas da nossa idade têm no mercado de trabalho, e é por isso que vemos, e é por isso que vai ao encontro do que estavas a dizer, também salários indignos, porque não têm a noção de quanto é que a gente paga por rendas, ou não têm a noção que nós não temos dinheiro para comprar um carro, ou para crédito para casa, ou não temos condições para ter filhos, por exemplo, para quem quer. Portanto, isto também é um problema. Sim, essas questões do poder. Diz lá, Pedro, diz lá. Ia dizer que a questão, e depois uma questão que acho que vai ser importante nos próximos anos, décadas, vai ser os pressupostos e as bases ideológicas em que toda essa discussão é formada. Porque toda a discussão é centrada no. Eu parto do princípio que isto é uma ideia normal. Parte da ideia que cada geração é suposto facilitar o caminho da próxima que vai surgindo. Ou é suposto proporcionar uma vida mais positiva e melhor e com mais condições àquela que segue. E acho que muita dessa discussão é centrada na base foi como a conversa agora do coronavírus, que foi aos avós pediam-nos para ir para a guerra, vocês só têm que ficar em casa. Yeah. Que não é mentira, mas assenta num propósito, numa ideia de condescendência e numa ideia de mimadez que é irritante. Mas repara, parece a questão está muito centrada. Fala. Não, estava a dizer, era só para dizer que a questão das políticas públicas é muito importante, porque estão muito centradas em comprar e vender, exportar, produzir. É tipo só estas questões, estás a perceber? Sim, você... Sim, diz lá. E isto que eu estava a dizer da saúde, da educação e do ambiente, isto eram questões que eram normais, tipo na década de 50 e de 60 e de 70, as universidades eram de borla, percebes? Quando na era dourada do capitalismo e no acordar da social-democracia. Fora de Portugal. Sim, fora de Portugal, estou a falar fora de Portugal. Isto eram questões que eram normais, tipo na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra. Isto são questões que nós temos que ir buscar novamente. Principalmente agora, e não tanto falar em dar condições às empresas e às indústrias para produzirem mais e exportar mais. Quer dizer, falta a base para isso tudo, que são dar condições às pessoas. É massa crítica. Exato. Mas acredita que agora, com alguns países, principalmente europeus, e até nos Estados Unidos nós vimos até nas midterms, a emergência de alguns políticos já nos seus 20 e early 30s, que eles chamam, da geração millennial, a começarem a ter posições de poder, isso pode mudar tudo? Por exemplo, a Finlândia agora, eu acho que é a primeira-ministra mais jovem do mundo, né? Era a Nova Zelândia, acho eu. Não.
Na Finlândia, Finlândia, não na é? Finlândia, o primeiro-ministro tem A Finlândia, a 33 primeira-ministra. ou 34 anos. É, Sim. Não interessa também, não importa. Mas enfim, essa questão dessa geração começar a já ter uma certa expressividade no suporte popular, isso pode mudar alguma coisa. Nos Estados Unidos, por exemplo, o eleitorado millennial é o segundo maior já no país, né? E vimos isso nas midterms, né? O fenômeno AOC e uma série de pessoas que chegaram à casa dos representantes já mostra uma certa diferença, não? Ironicamente, a pessoa que estava à frente, que os millennials estavam todos a apoiar, tinha quase 80 anos, mas isso é porque ele abordava os problemas dos millennials. Acho que não é tanta a idade, é a abordagem dessas pessoas. São as ideias. Exato, são as ideias. É as ideias. É a forma como a discussão é colocada. Nós não queremos saber acerca de individualidades. Isto é uma ideia que eu tenho. Nós estamos atrás de muito de ideias, de ideologias, de políticas públicas. Pelo menos tenho essa percepção da malta mais jovem. Alguns estudos também mostram a questão da dívida, do endividamento jovem de hoje em dia. As coisas mudaram bastante. Antigamente era a questão da hipoteca, né? As pessoas endividavam-se para comprar uma casa, etc. Hoje em dia parece que não. Até parece que em alguns países, atenção, isso são baseados também nos Estados Unidos, questão do student debt, né? Que também é uma grande porcentagem, né, da dívida dos millennials, e também dívidas em cartão de crédito. Então, em coisas, pronto, não estou aqui para julgar o que é necessário e o que não é. Mas existe um... Sim, diz. Diga lá. Não, a questão da dívida de cartão de crédito é mais uma questão cultural do que a outra que tu indicaste. Sim, de facto. E sim, é verdade, existe uma variação entre países e até entre estados e legislaturas que é um absurdo. É mesmo isso, é mesmo cultural, a questão do gasto, da questão do acesso ao crédito, né, do comprar. Exato. Agora a questão da dívida estudantil nos Estados Unidos é um problema grave. E eu creio que aí, se calhar, também na Inglaterra também é um problema preocupante. Sim, apesar do governo dar o apoio, você sai da faculdade endividado, né? Querendo ou não, apesar da dívida prescrever, parece que em 20 ou 30 anos depois, se você não ganha acima de X, mas você ainda vai ficar endividado. Recordo-me do Barack Obama dizer que amortizou a última prestação da dívida dos estudos quando já quando já era presidente dos Estados Unidos. Não sei se foi no primeiro ou no segundo mandato. Agora imagina um casal com 30 anos que quer começar uma vida em conjunto, que quer comprar uma casa, quer comprar um carro, quer ter filhos, e tem às costas cada um deles uma dívida que vão demorar mais 20 anos a pagar, mais uma dívida para uma casa ou para um carro, ou para ter tudo isto vai fazer com que eles tenham que largar uma corda das coisas que querem fazer. E juntando a isso a pressão social de uma geração mais antiga que julga esse tipo de pessoas segundo o pressuposto que eles viveram e que agora já não conseguem. Exato. Muitas vezes, eu com 20 anos já tinha filhos. Exatamente. É a pressão da geração anterior para quando é que te casas, ou quando é que tens filhos, ou quando é que... pronto, mandando aquela sugestão, aquela ideia baseada na vida que eles viveram e que agora não tem aplicabilidade nenhuma. E que era um ideal, parece-me que a dada altura era o ideal máximo de ambição. Sim, e essa... Sim, diz lá, Pedro, desculpa. Não, e em contraposição, como o Brás disse há bocado, acho que a nossa geração já tem uma visão das coisas. A ambição já não passa por aí, já passa por um objetivo coletivo. Sim, eu queria pegar também essa questão da dívida, como o AI
disse a questão cultural de dívidas, cartões de crédito, etc., eu queria essa questão de pressão social também. Aquela questão com o aparecimento das mídias sociais, agora influencers, essa geração toda nova, que toda a gente quer ir viajar, vamos para a Europa, vamos para a Mas Ásia. isso aí, eu vou ligar o meu radar 25 de Abril e vou-te dizer que também é a causa de um sistema que convida a esse tipo de consumismo. É um consumismo descontrolado, muitas das vezes, né? Ninguém está aqui a julgar ninguém, porque nós 4 somos influencers, né? E pronto. Exatamente, para quem não vê, tenho uma estante gigante cheia de livros. Pra- Portanto, também sou um gastador nato. Passou-me um arrepio na espinha. Yeah. Mas é mesmo essa questão, a questão daquela pressão social que é uma Mas é pessoa. estatuto. É estatuto. Pressão social para fazer, sim, para fazeres coisas que não são aplicáveis àquilo que o teu ambiente te fornece. Então acha que no fim talvez os boomers ou até a geração X iria olhar para os millennials. Vocês não estão habituados a fazerem concessões. Vocês querem tudo, querem fazer tudo, só que não querem trabalhar para tal. Acha que isso é um pensamento válido? Acha que essa questão, esse certo preconceito, entre aspas, de vocês têm tudo. Hoje em dia, como o Pedro referiu, a questão que antigamente a gente pedia pro pessoal ir pra guerra, hoje em dia vocês só precisam ficar em casa jogar o É videogame. injusto. É injusto. Eu acho que não é justo, só coloca toda a discussão numa posição inquinada e falaciosa. Isso não é. Entra não no é domínio da conversa do café. Exatamente. O que só vai extremar a longo prazo Exato. vai causar uma extremada política, porque eventualmente vai chegar com uma geração Isso é que é uma a nossa. caixa de comentários do Facebook. Exatamente. E tu vais ter uma geração que é a nossa, que vai estar altamente frustrada porque não vai ter respostas e vai haver gente que vai tentar dar asa a essas respostas através de um pensamento falacioso e cheio de erros. Exatamente. E é o perigo da questão. Eu parto do princípio que espero que a minha geração seja uma geração mais inteligente e que saiba não ceder a esse tipo de impulsos, mas acho que vai acabar por cair aí. Porque todas as discussões que começam no meu tempo é que era. Antigamente havia respeito. E esse tipo de argumentos. Isso é aí no aquelas Alentejo. discussões que Isso é aí no Alentejo. Sim, mas essa questão é verdade, a questão da educação o Brás falou do ambiental. Eu acho, na minha opinião, as pessoas estão muito mais, essa geração está muito mais suscetível à questão do futuro do ambiente. E nós vemos isso em questão de algumas marchas, alguns protestos, algumas iniciativas. tem que haver um projeto vai ter que ser criado a termos coletivos. Chama-lhe utopia ou outra coisa qualquer, mas vai ter que haver um projeto, vai ter que ser criado, porque acho que a nossa geração parte muito daí, precisa de um projeto para que isto possa avançar e para que o mundo se possa desenvolver de outra forma. E acho que neste momento há uma ausência de projeto brutal em todo o lado, particularmente na Europa, que nós já temos falado aqui durante as semanas. Porque, em grande medida, todas as utopias que foram teorizadas no século XIX e no século XX já estão todas praticamente ultrapassadas, até quase o próprio capitalismo já precisa há muito tempo de ser reformado. O socialismo não funcionou e todas as outras que foram implementadas antes também já se tornaram obsoletas. Nós estamos a viver creio eu, numa fase de transição de utopias. Ora, de um capitalismo para um pós-capitalismo ou para um neo-marxismo, uma coisa qualquer que irá surgir daí. Eu nem digo que tenha que ser um projeto que tenha uma estrutura pronta e que tente dar uma resposta final a algo, mas até porque a ideia, como tu já disseste, a própria palavra de utopia tem uma conotação muitas vezes negativa. Mas tem que ser uma coisa que tem que servir, no mínimo, para dar 2 passos para a frente. A utopia é um mero delimitador de fasquias. Exatamente, é a linha do horizonte. Não é uma coisa onde é aquela linha do horizonte onde tu nunca vais chegar, mas é naquele sentido que tu vais caminhar. Mas precisas de um sentido, exatamente. Isso lá está, isso volta à mesma conversa anterior das posições de poder, porque as pessoas que estão neste momento no poder não têm esse mindset. Isto é business as usual, porque sempre foi assim. Isto é tipo aquele ditado português: burro velho não aprende línguas. É basicamente isso. Tu, se calhar, daqui a 30 ou 40 anos vais ter um mindset que é deslocado para o ambiente em que vives. Isso pode acontecer também connosco. Temos que admitir isso. E neste momento isso está a acontecer porque
por exemplo, esta questão do clima é provavelmente a maior tragédia que existe e a maior ameaça que existe a todos os setores da sociedade. E mesmo assim, todos os anos, as emissões de gás e efeito de estufa batem efeitos recorde. E há quantos anos é que já andamos a discutir o clima? Desde o protocolo de Kyoto, que foi o primeiro grande tratado que é de quê? Em 97, 98. E já se estuda o clima desde os anos... Acho que os primeiros autores que começaram a falar do clima é dos anos 70. Portanto, há quantos anos é que já estamos a falar disto? E mesmo assim não temos ainda políticas públicas adequadas, mesmo com o Tratado de Paris. Não é adequado. Mesmo que seja... Mesmo... Eu não... Aqui há... Sim, termina. Ia dizer que o Tratado de Paris é já um avanço, por pequeno que seja, mas é um avanço já. Mas é desadequado para aqueles objetivos que pretendemos. Que é uma economia completamente... nem é nula a nível de carbono, é negativa. Nós precisamos de capturar carbono. E mesmo assim não vemos isso acontecer. Porque é o business as usual. Portanto, não há esse mindset. Não há esse mindset. Aquilo que eu ia dizer era relativamente a esta... o que pode surgir, ou uma nova necessidade de uma nova utopia ou de um reescrever das utopias já existentes. Li aí há uns dias um artigo do Slavoj Žižek, acho que toda a gente conhece, que ele basicamente diz que por conta do coronavírus é muito possível que essa nova utopia ou esse reescrever de uma utopia possa surgir novamente. Ele, por acaso, apresenta o aparecimento de um novo comunismo distante do comunismo histórico. Mas isto, pronto, é o Slavoj Žižek, ele é de esquerda e muito provavelmente era aí que ele ia bater. Mas outros autores crentes noutras utopias podem estar aqui a pensar no mesmo, mas para o capitalismo ou para a social-democracia, por conta desta crise que estamos a ver atualmente. Queria só falar naquela questão da dívida que disseste há pouco. Acho que também é uma questão muito importante, porque, por exemplo, na altura que a Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial, ninguém perdoou a dívida da Alemanha. Aliás, ainda meteram-lhe um tratado à frente humilhante. Isso foi a pedra de partida para o levantar de ideologias como o nazismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, decidimos perdoar a dívida à Alemanha e daí a Europa prosperou, tivemos um grande crescimento económico, não só na Alemanha, mas também de todos os países europeus, e também tivemos o levantar do projeto europeu. E neste momento... Eu não sou do Bloco de Esquerda, não tenho qualquer ideologia próxima do Bloco de Esquerda, mas acho que perdoar a dívida ou perdoar uma grande parte dela, acho que tem que ser cada vez mais uma discussão na nossa sociedade. Dívida estudantil ou dívida de crédito de habitação, seja o que for, porque está-se a tornar cada vez mais insustentável. Pronto, era só isso que queria acrescentar no tema que falaste há pouco. Não tinha dito nada sobre isso. Estamos quase a ficar sem tempo. Vocês têm alguma consideração final para fazer? Alguma coisa que querem adicionar? Não. Ou já vamos para as nossas recomendações? Podes ir para as recomendações. Então, Pedro, podemos começar contigo? Podemos, sim, senhor. Como hoje é um dia especial, obviamente vou ter que recomendar um livro especial, que é um dos meus livros favoritos. Não acho que seja o melhor, mas emocionalmente está próximo. E vou recomendar O Levantado do Chão do Saramago. Acho que é um livro espetacular. E não vou falar muito sobre ele porque é ler. Acho que as primeiras 3 páginas do livro são de uma genialidade absoluta e dá-me vontade de as ler todos os dias. E para uma série curta, só porque gosto muito do senhor, recomendo o Afterlife, produzida pelo Ricky Gervais. Ontem estreou a nova temporada, ainda não o vi, mas são episódios de 30 minutos, creio eu. A primeira temporada acho que tinha 6, portanto conseguem fazer binge-watching da série numa tarde. E fico-me por aqui. Brás, o que é que temos essa semana? Veja, vou aqui a recomendar um livro muito antigo, que a gente esteve a falar ainda há bocado sobre isso, o Duna, que é de sci-fi, é do caraças, adoro o livro. Pronto, acho que deviam todos ler. Ainda por cima vai haver agora um filme no final do ano com o Timothée Chalamet, acho que é esse o nome dele, não é? Vão fazer um remake do Duna. Chalamet. Pronto.
Epá, de filmes. Epá, eu vi um filme alemão que é A Hidden Life. Podem ver esse filme, que é sobre um agricultor austríaco que não quis combater no exército do Hitler e, portanto, foi executado por isso. Acho que é uma história verídica. Também podem ver. A Hidden Life. Portanto, é isso. Ai. Eu pela primeira vez vou sugerir um livro. Olha, disseste da última vez que ia demorar um pouco, mas não demorou assim Exatamente. tanto. Não, disse que havia de chegar o dia. Eu disse que havia de chegar o dia. Eu espero que as pessoas tenham passado aquela semana em que ele disse assim: esta semana ia recomendar uma série, mas já não vou. Fica para a Não, semana. mas nessa semana eu recomendei outra série, que eu tinha uma outra preparada e depois lembrei-me de recomendar outra. E depois aquela que tinha preparada foi na semana a seguir. Pronto, então, olha. Fiz ali um stash de séries para sugerir. O livro que eu tinha para sugerir é um livro muito antigo também, editado pela primeira vez em Portugal em 1974, mas foi editado no Brasil em 1950 e qualquer coisa, que é Portugal Oprimido, Factos e Nomes da Ditadura Salazarista, indo de encontro ao dia em que estamos a gravar. Foi editado em Portugal em 74 pela editorial O Século e foi escrito pelo capitão Fernando Queiroga, que comandou a revolta da Amealhada em 1946 contra o Estado Novo, que foi uma revolta militar que falhou, que tentou aproveitar a onda do fim do fascismo pela Europa toda, que acabou por não chegar a Portugal. Depois, o capitão Queiroga acabou por se exilar no Brasil, onde editou o livro com estes factos e nomes da ditadura salazarista. Ele basicamente no livro expõe todos os nomes de opressores da ditadura salazarista e do sistema corrupto que existia na altura da PIDE e de como funcionavam os meandros da polícia política, responsáveis por mortes de prisioneiros do Tarrafal, tudo aquilo que ele se recorda, compilou naquele livro. E este livro não se encontra em grandes superfícies nem em livrarias independentes. Isto é um livro que só mesmo ou em alfarrabistas ou no OLX, nesses sites assim, alguém que tenha a vender o livro. Queria fazer aqui também um disclaimer para quem tivesse interesse ou quem quisesse adquirir um livro que fosse, quando fosse possível, visitar o seu alfarrabista mais próximo e que comprasse lá qualquer coisa, mesmo que não seja este livro que eu estou a sugerir, mas uma coisa qualquer, que esse pequeno comércio é daqueles que mais vai sofrer com esta nova crise económica que nós vamos aí viver, e o facto de eles terem estado fechados este tempo todo também não está a ajudar. O João Miguel Tavares já fez este apelo ontem no programa do Governo de Sombra, mas não foi por causa disso. Que bom samaritano. Que bom samaritano. Já tinha isso pensado, mas façam uma visita ao vosso alfarrabista e comprem um livro qualquer, nem que seja daqueles 5 euros, para se divertirem. Crianças, não se esqueçam, ler faz bem. Faz muito bem, e também quero deixar bem claro que não vamos a ser patrocinado nem a parceria da Associação Portuguesa de Alfarrabistas ou outro órgão que exista. Sim, isto é um momento de sell-out a partir de agora. Exatamente. Foda-se. Eu vou recomendar a série do Netflix, Sérgio, não estou a puxar a brasa para a minha sardinha, que diz basicamente sobre... Pronto, não foi um dos melhores filmes que eu vi, vou ser sincero, mas é bastante interessante. A história, para quem não conhece, de um diplomata brasileiro chamado Sérgio Vieira de Mello, que trabalhou durante muitas décadas no Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Teve envolvido numa série de missões, teve em vários países. Notariamente, ele teve no Timor-Leste, onde ele teve encargo como se dizia, administrador do órgão da ONU de transição em 99 ou 2000. Acho que foi 99. É muito bom, muito bom. Eu gostei do filme, né? De novo, não é um dos melhores filmes que eu vi, mas é bastante interessante para quem está interessado nesse tipo de
de histórias. Pronto, eu acho que é isso tudo. Estamos ainda nas redes sociais, vamos partilhar isso aqui tudo. O Pedro vai me ameaçar de morte se eu não digo. Para comentar, para partilharem com os amigos, com os familiares, para meterem like, Exatamente. subscreverem. Por acaso, seguirem alguma das nossas recomendações, mandem mensagem para o Instagram, façam stories, marquem-nos à vontade, nós gostamos de falar sobre as coisas. Portanto, sintam-se à vontade para isso. Exatamente. Sigam-nos no Snapchat e no TikTok. E também podem dizer se nós fizemos perder o vosso tempo. Né? Se uma das recomendações que nós demos vocês não gostaram, podem dizer na mesma. Podem dizer, olha, eu perdi 2 horas da minha vida vendo esse filme. Ou... Sim, exatamente. Aqui ninguém é vencado. nós gostamos de críticas, por enquanto. Né? Então pronto, olha, Braz, grande abraço. Tchau. Pedro, ai. Então, até a próxima. Tchau, amigos. Tchau. Tchus. Tchau. Para nós, entre os criminosos e as vítimas, não temos dúvidas. Nós estamos do lado dos criminosos. Deixe lá os espíritos que se automasturbam. Há aqui uns bastardos na comunicação social do continente. Eu digo bastardos para não ter que lhes chamar filhos de... Isto é uma paródia de república.